Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Dizem que, em noites escuras e sem lua, especialmente durante o outono e inverno, um caminhão velho e enferrujado aparece misteriosamente nas proximidades do cemitério abandonado. Este caminhão, que parece ter saído diretamente de um filme de terror, é descrito como um veículo antigo, com faróis que brilham com uma luz fantasmagórica e uma carroceria que emite um som metálico e sinistro. Os motoristas que tiveram a infelicidade de cruzar com esse caminhão contam histórias de perseguições aterrorizantes e de uma sensação avassaladora de medo e desespero. A história mais conhecida sobre o caminhão do cemitério abandonado envolve um homem chamado John Miller, um caminhoneiro experiente que trabalhava para uma pequena empresa de transporte na região. John era conhecido por sua coragem e habilidade ao volante, tendo enfrentado muitas situações perigosas ao longo de sua carreira. No entanto, a experiência que teve naquela noite mudou sua vida para sempre e o deixou marcado pelo medo. Era uma noite fria de novembro quando John recebeu a tarefa de entregar uma carga de materiais de construção em uma cidade vizinha. A rota que ele deveria seguir incluía passar por uma estrada rural que margeava o antigo cemitério abandonado. John já havia ouvido histórias sobre o lugar, mas sempre as considerou meros contos de superstição local. Ele acreditava que os relatos de assombrações e caminhões fantasmas não passavam de invenções para assustar os mais ingênuos. Quando John se aproximou do trecho da estrada que passava pelo cemitério, ele notou que a neblina havia começado a se formar, cobrindo a paisagem com uma camada espessa e úmida. Os faróis de seu caminhão cortavam a escuridão, iluminando apenas alguns metros à frente. O silêncio era total, exceto pelo som do motor do caminhão e o ocasional ranger dos pneus sobre o asfalto irregular. De repente, algo estranho aconteceu. Os faróis de John captaram a silhueta de um caminhão parado no acostamento, pouco antes da entrada do cemitério. John diminuiu a velocidade, curioso para ver o que estava acontecendo. À medida que se aproximava, ele percebeu que o caminhão parecia estar abandonado, com as portas abertas e a cabine vazia. A carroceria do veículo estava coberta de ferrugem, e havia algo profundamente perturbador na aparência do caminhão, como se tivesse sido deixado ali por décadas. Quando John passou pelo caminhão, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo de errado, mas ele não conseguia identificar exatamente o que era. Ele continuou dirigindo, tentando afastar a sensação de medo que começava a se formar. Foi então que, pelo retrovisor, ele viu os faróis do caminhão abandonado acenderem. John olhou novamente e viu que o caminhão estava agora em movimento, seguindo-o de perto. A princípio, John pensou que poderia ser apenas outro motorista que havia parado para descansar e agora estava retomando a viagem. No entanto, algo na forma como o caminhão se movia não parecia natural. Ele estava muito próximo e parecia ganhar velocidade de forma ameaçadora. John acelerou, tentando se afastar, mas o caminhão continuava a segui-lo, implacável. À medida que a perseguição continuava, John começou a sentir uma presença opressiva, como se algo maligno estivesse se aproximando. O caminhão fantasma estava agora tão próximo que ele podia ouvir o som metálico e sinistro da carroceria. Os faróis brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, cegando John sempre que ele olhava pelo retrovisor. Desesperado, John tentou várias manobras para despistar o caminhão, mas nada funcionava. Ele se sentia como um rato encurralado, sendo caçado por um predador implacável. O medo tomou conta de sua mente, e ele começou a questionar sua própria sanidade. Será que estava alucinando? Seria apenas um pesadelo?
Finalmente, em um ato de desespero, John decidiu sair da estrada e entrar em uma pequena trilha que ele sabia que levaria a uma clareira. Ele esperava que o caminhão não conseguisse segui-lo por um caminho tão estreito e acidentado. Quando ele entrou na trilha, os faróis do caminhão fantasma desapareceram no escuro. John parou o caminhão na clareira, respirando com dificuldade e sentindo seu coração batendo acelerado. Ele saiu da cabine, tentando recuperar o fôlego e processar o que havia acabado de acontecer. O silêncio era total, e a única luz vinha das estrelas acima. De repente, John ouviu um som distante, um ruído metálico e rítmico que se aproximava. Ele olhou ao redor, mas não conseguiu ver nada. O som ficou mais alto, e John percebeu que vinha de cima. Ele olhou para o céu e, para seu horror, viu os faróis do caminhão fantasma brilhando intensamente. O caminhão estava agora flutuando no ar, descendo lentamente em sua direção. John correu de volta para seu caminhão, ligou o motor e acelerou pela trilha, tentando escapar. O caminhão fantasma continuou a persegui-lo, flutuando sobre a trilha e emitindo aquele som metálico sinistro. John dirigiu tão rápido quanto podia, quase perdendo o controle em várias curvas apertadas. Quando finalmente conseguiu sair da trilha e voltar para a estrada principal, o caminhão fantasma desapareceu novamente, como se tivesse sido engolido pela escuridão. John não parou de dirigir até chegar à cidade, onde finalmente se sentiu seguro. Ele contou sua história para alguns amigos e colegas de trabalho, mas poucos acreditaram nele. A maioria achou que ele havia tido uma experiência alucinante devido ao cansaço. No entanto, os relatos sobre o caminhão do cemitério abandonado continuaram a aparecer. Outros motoristas começaram a compartilhar histórias semelhantes, descrevendo o mesmo caminhão antigo e enferrujado, a perseguição implacável e a sensação de terror indescritível. Alguns até afirmaram ter visto o caminhão flutuando no ar, como na experiência de John. Há muitas teorias sobre a origem do caminhão fantasma. Alguns acreditam que é dirigido pelo espírito de um motorista que morreu tragicamente perto do cemitério e agora está preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros sugerem que o caminhão é uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos anos no cemitério abandonado. Independentemente da origem, a lenda do caminhão do cemitério abandonado continua a crescer. Motoristas evitam passar por aquela estrada à noite, e muitos moradores locais contam histórias de avistamentos e encontros assustadores. A estrada, o cemitério e o caminhão fantasma se tornaram parte do folclore da região, uma lembrança constante de que há coisas no mundo que não podemos explicar. Para aqueles que se aventuram a dirigir naquela estrada deserta e isolada, a história do caminhão do cemitério abandonado serve como um aviso. É uma lembrança de que devemos estar sempre vigilantes e preparados para o inesperado. E, enquanto a lenda continua a ser contada e recontada, o mistério do caminhão fantasma permanece, um enigma que desafia a lógica e a razão, e que continua a assombrar aqueles que ousam cruzar seu caminho. Tudo começou há várias décadas, quando a estrada era uma rota principal para transportes de carga entre cidades pequenas. Na época, havia um caminhoneiro chamado Michael Harris, conhecido por sua habilidade ao volante e por ser um trabalhador dedicado. Michael era um homem solitário, que passava a maior parte de seu tempo na estrada, transportando mercadorias de um lugar para outro. Em uma noite fria de inverno, Michael recebeu uma encomenda urgente para entregar em uma cidade distante. Ele sabia que a estrada rural era a rota mais rápida, apesar de ser perigosa e mal conservada. Determinado a cumprir o prazo, ele partiu ao anoitecer, esperando chegar ao seu destino antes do amanhecer. Enquanto dirigia pela estrada escura e sinuosa, Michael sentiu uma estranha sensação de inquietação. A noite estava especialmente silenciosa, e a única luz vinha dos faróis de seu caminhão, que mal iluminavam alguns metros à frente. O frio era intenso, e a neve começava a cair, cobrindo a estrada com uma camada fina e traiçoeira. À medida que avançava, Michael notou algo peculiar. Os faróis do caminhão refletiam em algo à distância, uma silhueta escura que parecia estar no meio da estrada. Ele diminuiu a velocidade, tentando discernir o que era. Quando se aproximou, viu que era um caminhão velho e enferrujado, parado no meio da estrada, bloqueando sua passagem. Michael parou seu caminhão e saiu para investigar.
A neve caía pesadamente agora, e o vento gelado cortava sua pele. Ele se aproximou do caminhão abandonado, notando que estava em péssimo estado. As janelas estavam quebradas, e a carroceria estava coberta de ferrugem. Quando ele olhou para dentro da cabine, percebeu que estava vazia, como se tivesse sido abandonada há anos. De repente, Michael sentiu uma presença estranha. Ele olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão e da neve. Sentindo-se desconfortável, decidiu voltar para seu caminhão e encontrar outra rota. No entanto, quando se virou, viu algo que o fez congelar de medo. O caminhão abandonado havia ligado os faróis, que agora brilhavam intensamente, iluminando a noite como dois olhos demoníacos. Michael correu de volta para seu caminhão e ligou o motor, tentando desesperadamente sair dali. Quando começou a dirigir, percebeu que o caminhão velho estava agora em movimento, seguindo-o de perto. Ele acelerou, mas o caminhão continuava a persegui-lo, seus faróis brilhando cada vez mais forte. A perseguição continuou por vários quilômetros, com Michael tentando de todas as formas despistar o caminhão fantasma. Ele sentia uma presença maligna, como se algo ou alguém estivesse determinado a acabar com sua vida. O medo tomou conta de sua mente, e ele começou a duvidar de sua própria sanidade. Em um momento de desespero, Michael decidiu sair da estrada e entrar em uma trilha de terra que levava a uma antiga fazenda abandonada. Ele esperava que o caminhão não conseguisse segui-lo por um caminho tão estreito e acidentado. No entanto, quando ele entrou na trilha, o caminhão fantasma continuou a persegui-lo, movendo-se com uma facilidade sobrenatural. Michael dirigiu o mais rápido que pôde, quase perdendo o controle em várias curvas. Quando finalmente chegou à fazenda, ele saiu do caminhão e correu para dentro da casa abandonada, esperando que o caminhão fantasma não o seguisse até ali. O silêncio dentro da casa era ensurdecedor, e Michael podia ouvir apenas o som de sua própria respiração ofegante. De repente, ele ouviu o som de pneus rangendo no cascalho do lado de fora. Michael olhou pela janela e viu o caminhão fantasma estacionado na frente da casa, seus faróis ainda brilhando intensamente. Ele sentiu um frio gélido percorrer sua espinha quando percebeu que não havia como escapar. E estava preso. Os minutos passaram como horas, e Michael começou a sentir que estava sendo observado. Ele tentou se acalmar, mas a sensação de pavor era esmagadora. Foi então que ele ouviu um som vindo do andar de cima, como passos pesados arrastando-se pelo chão. Michael subiu lentamente as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso. Quando chegou ao topo, viu uma porta entreaberta no final do corredor. Ele se aproximou cautelosamente, tentando não fazer barulho. Quando empurrou a porta, viu algo que o deixou sem palavras. No centro do quarto, havia um homem sentado em uma cadeira, olhando fixamente para ele. O homem tinha a aparência de um cadáver, com pele pálida e olhos vazios. Era como se estivesse morto há muito tempo. Antes que Michael pudesse reagir, o homem levantou-se e começou a caminhar em sua direção. Michael recuou, mas tropeçou e caiu no chão. O homem continuou a se aproximar, seus olhos vazios fixos em Michael. Quando estava a poucos centímetros de distância, ele parou e, com uma voz gutural e assombrada, disse: "Você não deveria estar aqui." Michael tentou se levantar, mas suas pernas estavam paralisadas de medo. O homem estendeu a mão e tocou seu ombro, e Michael sentiu um frio gélido percorrer seu corpo. De repente, tudo ficou escuro, e ele perdeu a consciência. Quando Michael acordou, estava de volta ao seu caminhão, estacionado na estrada rural. O caminhão fantasma havia desaparecido, e a neve parara de cair. Ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. A estrada estava deserta, e não havia sinais do caminhão velho ou do homem morto. Michael dirigiu de volta para a cidade, sentindo-se exausto e confuso. Ele contou sua história para alguns amigos, mas poucos acreditaram nele. Muitos acharam que ele havia sonhado ou alucinado devido ao cansaço. No entanto, Michael sabia que o que havia experimentado era real. A lenda do caminhão da morte na estrada rural continuou a se espalhar e outros motoristas começaram a relatar encontros semelhantes. Alguns disseram ter visto o caminhão velho e enferrujado à distância, enquanto outros afirmaram ter sido perseguidos por ele.
A estrada rural ganhou a reputação de ser assombrada, e muitos motoristas evitavam passar por ela à noite. Há várias teorias sobre a origem do caminhão fantasma. Alguns acreditam que é dirigido pelo espírito de um caminhoneiro que morreu tragicamente na estrada e agora busca vingança. Outros sugerem que o caminhão é uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos anos devido aos muitos acidentes fatais que ocorreram ali. Independentemente da origem, a lenda do caminhão da morte na estrada rural continua a crescer. Motoristas e moradores locais contam histórias de avistamentos e encontros assustadores, e a estrada permanece um lugar de mistério e terror. Para aqueles que se aventuram por ela à noite, a história serve como um aviso: vá forças além da nossa compreensão, e nem todas as estradas levam a lugares seguros. A estrada onde os incidentes ocorreram é uma via antiga e pouco movimentada, ladeada por densas florestas e campos vastos. À noite, a estrada se torna um lugar desolado, com poucas luzes e quase nenhum tráfego. É nesse cenário que a lenda do caminhão dos olhos vermelhos ganhou vida. Há muitos anos, um caminhoneiro chamado Jacob Turner era conhecido por sua habilidade ao volante e por suas longas viagens noturnas. Jacob era um homem robusto, mas sempre carregava uma expressão cansada e melancólica. Ele tinha uma família em casa, mas passava mais tempo na estrada do que com seus entes queridos. Suas viagens eram solitárias, e ele muitas vezes dirigia por horas a fio sem parar, exceto para abastecer ou dormir brevemente em motéis de beira de estrada. Uma noite, Jacob estava dirigindo por uma estrada isolada, voltando de uma entrega feita em uma cidade distante. Era uma noite particularmente escura, sem lua, e a única luz vinha dos faróis de seu caminhão. Jacob estava acostumado à solidão da estrada, mas aquela noite parecia diferente. Ele sentia um peso inexplicável, uma sensação de ser observado. À medida que avançava, Jacob começou a notar algo estranho nos espelhos retrovisores. Duas luzes vermelhas brilhantes pareciam segui-lo, mantendo uma distância constante. Ele inicialmente pensou que era outro veículo, mas as luzes não piscavam nem mudavam de posição. Eram fixas, como olhos sinistros observando cada movimento seu. Tentando ignorar a sensação desconfortável, Jacob continuou dirigindo, mas as luzes vermelhas persistiam. Ele decidiu aumentar a velocidade, esperando despistar o que quer que fosse, mas as luzes vermelhas o acompanharam, movendo-se com uma precisão assustadora. A essa altura, Jacob começou a se sentir inquieto, seu coração batendo mais rápido enquanto a adrenalina tomava conta. Após alguns minutos, Jacob resolveu parar no acostamento para verificar o que estava acontecendo. Quando ele saiu do caminhão e olhou para trás, não viu nada além da escuridão. As luzes vermelhas haviam desaparecido. Sentindo-se um pouco aliviado, mas ainda desconfiado, ele voltou ao caminhão e continuou sua viagem. No entanto, não demorou muito para que as luzes vermelhas reaparecessem, agora mais próximas e mais intensas. Jacob, em pânico, decidiu que não podia continuar ignorando aquilo. Ele pegou o celular e tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal naquela área remota. Sem outra opção, ele acelerou o caminhão, tentando se afastar o mais rápido possível. À medida que sua velocidade aumentava, as luzes vermelhas continuavam a segui-lo, agora acompanhadas por um som assustador de motor, como se um veículo pesado estivesse logo atrás. Jacob olhou novamente pelos espelhos e viu algo que o gelou até os ossos. Um caminhão enorme, preto como a noite, estava bem atrás dele, com dois faróis vermelhos brilhando como olhos demoníacos. O caminhão fantasma estava perigosamente perto, e Jacob sentia que, a qualquer momento, poderia ser atingido. Ele dirigiu como nunca antes, cada segundo parecia uma eternidade. A estrada à sua frente parecia se estender infinitamente, sem nenhum sinal de civilização ou ajuda. De repente, o caminhão fantasma acelerou, colidindo com a traseira do caminhão de Jacob com uma força brutal. Jacob perdeu o controle do veículo, que começou a balançar violentamente. Ele lutou para manter o caminhão na estrada, mas o caminhão fantasma continuava a bater nele, como se quisesse empurrá-lo para fora da estrada. Jacob sabia que, se fosse forçado a sair da estrada, provavelmente não sobreviveria. Com todas as suas forças, ele segurou o volante e tentou manter o caminhão estável.
Foi então que ele viu uma curva fechada se aproximando rapidamente. Sem outra escolha, ele virou o volante bruscamente, tentando fazer a curva em alta velocidade. O caminhão derrapou, e Jacob sentiu o peso do veículo balançando perigosamente. Por um momento, parecia que ele iria capotar, mas de alguma forma conseguiu manter o controle e fazer a curva. Quando olhou pelo espelho retrovisor, o caminhão fantasma havia desaparecido. As luzes vermelhas não estavam mais lá. Jacob parou o caminhão no acostamento, ofegante e coberto de suor. Ele não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. O alívio foi breve, pois logo percebeu que a estrada ainda estava deserta e ele estava no meio do nada, sem saber se o caminhão fantasma poderia reaparecer a qualquer momento. Com o coração ainda acelerado, Jacob decidiu continuar dirigindo, mas agora com muito mais cautela. Ele finalmente encontrou uma área de descanso e parou para recuperar o fôlego. Lá, encontrou outros caminhoneiros e contou sua história. Alguns riram, achando que era apenas um delírio de um homem exausto, mas outros ficaram sérios, pois já tinham ouvido falar do caminhão dos olhos vermelhos. A história de Jacob espalhou-se rapidamente entre os motoristas da região. Muitos começaram a evitar aquela estrada à noite, temendo encontrar o caminhão fantasma. Aqueles que não podiam evitar, tomavam precauções extras, dirigindo em grupos e mantendo contato constante via rádio. Com o passar dos anos, mais relatos de avistamentos do caminhão dos olhos vermelhos surgiram. Alguns motoristas afirmavam ter visto as luzes vermelhas à distância, enquanto outros relataram perseguições assustadoras semelhantes à de Jacob. O caminhão parecia aparecer apenas em noites sem lua, quando a escuridão era mais profunda e a estrada mais deserta. Vários investigadores paranormais e entusiastas do sobrenatural foram atraídos pela lenda, tentando capturar evidências do caminhão fantasma. Alguns instalaram câmeras e sensores ao longo da estrada, mas nunca conseguiram registrar nada conclusivo. As luzes vermelhas continuavam a aparecer e desaparecer sem deixar rastro. Existem várias teorias sobre a origem do caminhão dos olhos vermelhos. Algumas pessoas acreditam que é o espírito vingativo de um caminhoneiro que morreu em um acidente trágico naquela estrada, buscando vingança contra os vivos. Outros sugerem que o caminhão é uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos anos devido aos muitos acidentes e mortes ocorridos ali. Independentemente da origem, a lenda do caminhão dos olhos vermelhos permanece viva na memória dos motoristas. A estrada continua a ser um lugar de mistério e medo, especialmente nas noites escuras e sem lua. Aqueles que se aventuram por ela sabem que devem estar preparados para o inesperado, pois nunca se sabe quando os olhos vermelhos aparecerão novamente. A história de Jacob Turner é apenas uma entre muitas que compõem a lenda do caminhão dos olhos vermelhos. Para os motoristas que cruzam aquela estrada, a história serve como um lembrete sombrio de que há forças além da nossa compreensão, e que a estrada pode ser um lugar perigoso e imprevisível. Se você estiver dirigindo por uma estrada deserta à noite e vir duas luzes vermelhas brilhando à distância, lembre-se da história de Jacob e esteja preparado para qualquer coisa. A lenda começa com a história de um caminhoneiro chamado Carlos Almeida, um homem robusto e experiente, que dedicou a vida à estrada. Carlos era conhecido por sua disposição em aceitar cargas e fazer entregas em qualquer lugar, independentemente das condições. Certo dia, recebeu uma encomenda urgente para uma cidade no outro extremo da estrada deserta. O pagamento era generoso, e apesar das advertências dos colegas, ele decidiu aceitar o trabalho. Carlos partiu ao entardecer, acreditando que sua habilidade e experiência o ajudariam a cruzar a estrada sem problemas. O começo da viagem foi tranquilo, o sol ainda estava se pondo, e ele apreciava a vista deslumbrante do deserto tingido de laranja e vermelho. No entanto, à medida que a noite caía, a paisagem ao redor tornou-se cada vez mais desolada e assustadora. A estrada, antes cheia de curvas suaves, agora parecia interminavelmente reta, estendendo-se como uma linha preta através do vazio. À medida que avançava, Carlos começou a sentir uma sensação crescente de desconforto. A escuridão ao seu redor parecia pesada, quase tangível, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis.
Ele ligou o rádio para quebrar o silêncio opressivo, mas só conseguia encontrar estática e ruídos estranhos, como se o deserto estivesse emitindo seus próprios sons sinistros. Quando o relógio do painel marcava meia-noite, Carlos avistou algo ao longe. Duas luzes, inicialmente pequenas e indistintas, começaram a brilhar no horizonte. À medida que se aproximavam, ele percebeu que eram os faróis de um caminhão vindo em sua direção. Pensou que fosse outro motorista noturno e ficou aliviado por não estar completamente sozinho naquela vastidão. No entanto, conforme o caminhão se aproximava, algo parecia errado. As luzes dos faróis não oscilavam nem piscavam, mantendo-se fixas e intensas. Carlos tentou fazer contato via rádio, mas não obteve resposta. Quando finalmente cruzaram caminhos, ele lançou um rápido olhar para o caminhão e ficou horrorizado com o que viu. O veículo parecia antigo e maltratado, coberto de ferrugem e sujeira, com uma cabine vazia e escura, onde não havia nenhum motorista à vista. Assustado, Carlos acelerou, querendo deixar aquela visão perturbadora para trás. No entanto, ao olhar pelo retrovisor, percebeu que o caminhão havia feito um retorno rápido e agora estava seguindo-o de perto. As luzes dos faróis iluminavam intensamente sua cabine, cegando-o parcialmente. Ele tentou acelerar ainda mais, mas o caminhão fantasma acompanhava cada movimento, mantendo-se perigosamente próximo. A sensação de ser caçado começou a tomar conta de Carlos. O caminhão não fazia barulho de motor nem de pneus, apenas um silêncio sinistro que fazia seus pelos se arrepiarem. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar, mas a estrada parecia interminável, sem nenhum refúgio ou saída à vista. Carlos continuou dirigindo a toda velocidade, tentando despistar seu perseguidor. A estrada reta e deserta parecia não ter fim, e o caminhão fantasma não mostrava sinais de cansaço. De repente, as luzes começaram a piscar e a cabine do caminhão foi preenchida com uma névoa densa e fria, que parecia emanar diretamente do caminhão fantasmagórico. Desesperado, Carlos lembrou-se de uma lenda que ouvirá de outros caminhoneiros. Diziam que o único jeito de se livrar do caminhão fantasma era parar o próprio veículo, desligar o motor e esperar em silêncio total. Embora hesitante e aterrorizado, ele decidiu que não tinha outra escolha. Reduziu a velocidade e encostou no acostamento, desligando o caminhão e apagando todas as luzes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carlos podia ouvir seu próprio coração batendo descontroladamente enquanto observava os faróis do caminhão fantasma se aproximarem cada vez mais. Quando o caminhão parou ao lado dele, a névoa fria se infiltrou em sua cabine, envolvendo-o em uma sensação de medo paralisante. Ele manteve-se imóvel, segurando a respiração, esperando o inevitável. Para sua surpresa, após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a névoa começou a se dissipar. O caminhão fantasma, com suas luzes vermelhas intensas, começou a se afastar lentamente. Carlos esperou mais alguns momentos, certificando-se de que o perigo havia passado, antes de ligar o motor novamente e continuar sua viagem. O restante da jornada foi feito em um estado de alerta extremo, mas o caminhão fantasma não retornou. Quando finalmente chegou à cidade de destino, Carlos estava exausto, física e mentalmente. Contou sua experiência para os moradores locais, que confirmaram a lenda do caminhão fantasmagórico da estrada deserta. Muitos relataram histórias semelhantes, de motoristas que haviam sido perseguidos e aterrorizados pelo misterioso veículo. Com o tempo, a história de Carlos se espalhou, tornando-se parte do folclore local. A estrada deserta tornou-se um lugar temido, evitado por muitos, especialmente durante a noite. Aqueles que eram forçados a cruzá-la tomavam precauções, viajando em comboios e mantendo contato constante com outros motoristas. Ainda assim, de tempos em tempos, surgem novos relatos de avistamentos do caminhão fantasma. Motoristas solitários que se aventuram pela estrada deserta durante a noite continuam a ver os faróis vermelhos brilhando no horizonte, acompanhados pela sensação inescapável de estar sendo observados e perseguidos. Alguns dizem que é o espírito inquieto de um caminhoneiro que morreu em circunstâncias misteriosas naquela estrada, condenado a vagar eternamente, procurando companhia na sua solidão eterna. A lenda do caminhão da estrada deserta permanece viva, um aviso sombrio para aqueles que se aventuram por estradas desoladas e esquecidas.
Se você algum dia se encontrar na estrada deserta, dirigindo sozinho à noite, e avistar dois faróis vermelhos se aproximando no retrovisor, lembre-se da história de Carlos Almeida e esteja preparado para qualquer coisa. A estrada pode ser traiçoeira e os fantasmas do passado, implacáveis. Tudo começou com um caminhoneiro chamado João Martins. João era um homem corajoso, mas também um pouco imprudente, conhecido por aceitar rotas perigosas e desafiadoras. Ele havia transportado cargas por todos os tipos de terrenos, mas nunca havia cruzado os pântanos que se estendiam no coração daquela região isolada. A oportunidade surgiu quando recebeu um pedido urgente para entregar uma carga de suprimentos a uma pequena comunidade que vivia no meio do pântano. A viagem prometia ser complicada, mas o pagamento era generoso. João partiu ao entardecer, sabendo que o caminho pelos pântanos era traiçoeiro e cheio de perigos. À medida que avançava, a estrada pavimentada deu lugar a trilhas de terra e lama, cada vez mais estreitas e sinuosas. O ar tornou-se pesado e úmido, e a vegetação densa do pântano parecia se fechar ao seu redor, como se quisesse engolir seu caminhão. A noite caiu rapidamente, e a única luz que iluminava seu caminho eram os faróis do caminhão. O silêncio do pântano era perturbador, quebrado apenas pelos sons ocasionais de animais noturnos e pelo zumbido constante dos insetos. João sentia um arrepio na espinha, mas continuava avançando, determinado a completar sua entrega. Quando o relógio marcava meia-noite, ele avistou algo estranho ao longe. Duas luzes, inicialmente pequenas e indistintas, começaram a brilhar no meio da escuridão. À medida que se aproximavam, percebeu que eram os faróis de um caminhão vindo em sua direção. Pensou que fosse outro caminhoneiro, mas algo parecia errado. As luzes não oscilavam nem piscavam, mantendo-se fixas e intensas. Quando os dois caminhões se cruzaram, João lançou um rápido olhar para o outro veículo e ficou horrorizado com o que viu. O caminhão parecia antigo e maltratado, coberto de lama e vegetação, como se tivesse sido abandonado ali há décadas. A cabine estava escura e vazia, sem nenhum sinal de um motorista. João sentiu um calafrio percorrer seu corpo e acelerou, querendo deixar aquela visão perturbadora para trás. No entanto, ao olhar pelo retrovisor, percebeu que o caminhão havia feito um retorno rápido e agora estava seguindo-o de perto. As luzes dos faróis iluminavam intensamente sua cabine, cegando-o parcialmente. Ele tentou acelerar ainda mais, mas o caminhão fantasma acompanhava cada movimento, mantendo-se perigosamente próximo. A sensação de ser caçado começou a tomar conta de João. O caminhão não fazia barulho de motor nem de pneus, apenas um silêncio sinistro que fazia seus pelos se arrepiarem. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar, mas o pântano parecia interminável, sem nenhum refúgio ou saída à vista. Desesperado, João lembrou-se de uma história que ouvirá de um velho morador do pântano. Diziam que o único jeito de se livrar do caminhão fantasma era atravessar a Ponte dos Condenados, uma estrutura antiga e instável que se erguia sobre um dos pontos mais profundos e perigosos do pântano. Embora hesitante e aterrorizado, ele decidiu que não tinha outra escolha. Reduziu a velocidade e virou bruscamente para a direita, seguindo uma trilha quase imperceptível que levava à ponte. A trilha era estreita e difícil de navegar, e o caminhão fantasma continuava a segui-lo, suas luzes vermelhas brilhando como olhos demoníacos na escuridão. Quando finalmente avistou a ponte, João sentiu um misto de alívio e pavor. A estrutura era antiga e deteriorada, com tábuas de madeira podres e cordas desfiadas. Mas ele sabia que era sua única chance. Com o coração batendo acelerado, João avançou sobre a ponte, sentindo a render e balançar sob o peso do caminhão. As luzes do caminhão fantasma ainda brilhavam intensamente atrás dele, e ele podia sentir a presença ameaçadora do veículo. Quando estava quase no meio da ponte, ouviu um estalo alto, seguido de um som de madeira se partindo. O caminhão fantasma parou abruptamente, suas luzes piscando violentamente. João olhou pelo retrovisor e viu a estrutura da ponte começar a desmoronar, engolindo o caminhão fantasmagórico nas águas escuras do pântano. As luzes vermelhas desapareceram lentamente, como se fossem engolidas pelas profundezas, e o silêncio voltou a reinar. João respirou fundo, sentindo uma onda de alívio e exaustão.
Ele sabia que havia escapado por pouco, mas também sabia que aquela experiência o marcaria para sempre. Continuou seu caminho com cautela, atravessando o restante do pântano até finalmente chegar à pequena comunidade que aguardava sua entrega. Os moradores, ao verem o estado de João e ouvirem sua história, confirmaram a lenda do caminhão fantasma do pântano. Contaram que, há muitos anos, um caminhoneiro havia desaparecido misteriosamente naquela região, e desde então, seu espírito inquieto vagava pelos pântanos, perseguindo aqueles que ousassem atravessar seu território. A história de João Martins se espalhou rapidamente, tornando-se parte do folclore local. O pântano assombrado passou a ser evitado por muitos, especialmente à noite. Aqueles que eram forçados a atravessá-lo tomavam precauções extras, viajando em grupo e evitando a ponte dos condenados a todo custo. Ainda assim, de tempos em tempos, surgem novos relatos de avistamentos do caminhão fantasma. Motoristas solitários que se aventuram pelos pântanos à noite continuam a ver os faróis vermelhos brilhando na escuridão, acompanhados pela sensação inescapável de estar sendo observados e perseguidos. Alguns dizem que é o espírito inquieto do caminhoneiro desaparecido, condenado a vagar eternamente pelos pântanos, procurando vingança ou simplesmente companhia em sua solidão eterna. A lenda do caminhão do pântano assombrado permanece viva, um aviso sombrio para aqueles que se aventuram por territórios desconhecidos e esquecidos. Se você algum dia se encontrar dirigindo por um pântano remoto durante a noite e avistar dois faróis vermelhos se aproximando no retrovisor, lembre-se da história de João Martins e esteja preparado para qualquer coisa. O pântano pode ser traiçoeiro e os fantasmas do passado, implacáveis.